Canal Outra Liga, mais uma vez falando de futebol japonês e não é preferência pessoal pelo fato dos meus olhos puxados, é pessoal que sabe, que acompanha, falo com bastante gente de J1 até a sétima divisão, até o que for além. Nesse caso, mais uma vez, de J2 com o Eduardo Mancha, né? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, né, por a oportunidade. Muito feliz em fazer parte do canal Outra Liga. E vamos bater esse papo legal aí. Vamos, porque tenho falado com o pessoal, já falei com o Pereira, que tá bem aí na J2. Espero falar com o pessoal do Vivari, que esse ano começou mais forte do que nos outros anos, que às vezes demora para engrenar e dessa vez já começou bem. Já tinha falado com o Eric na época que ele estava na China e já está muito bem com o Machida. Você está bem também essa temporada, né? Era a expectativa do Kofu também começar do jeito que começou, não? Então, acho que sim, acho que a expectativa é sempre a melhor possível, né? Assim, a gente tem um objetivo de... Acho que todo time da segunda liga tem o objetivo de subir, né? E chegar na primeira divisão. Mas, assim, essa sequência de jogos realmente, para alguns jogadores da nossa equipe, que a nossa equipe é muito nova, né? Foi uma surpresa, assim, porque nunca passaram por isso, né? Até comentava nos treinos. Mas foi bom porque mostrou que nossa equipe tem condições, tem capacidade de brigar lá em cima, né? E até conseguir chegar à primeira divisão. Também nessa briga. Porque, ó, eu já falei uma época com um jogador que teve no nível de Tóquio, e ele falava, não, realidade de J2, tem time que tem muita grana, o Vivari é um desses times que costumam ter bastante grana, às vezes time que caiu da primeira, mas na época ele falava, ó, na época que eu tava no nível de Tóquio, não sei hoje, não tinha tanto orçamento, então claramente a expectativa era tentar se manter. E uma coisa me chamou a atenção no teu time, é um time talvez menos estrangeiro, que tem menos internacional da liga, né? Tem pouco estrangeiro, né? É a É, realidade de uma aposta própria, é uma realidade orçamentária. Qual que é a realidade hoje talvez do acho que é uma Kofu? realidade orçamentária, né? Porque o CUFO é um clube que já passou muito tempo na primeira divisão, né? E quando na época que caiu, o objetivo do próximo ano era já subir, né? Então eles investiram, passaram acho que 2 ou 3 anos investindo bem para tentar subir, não conseguiram. E aí eu acho que a partir disso eles abaixaram o orçamento do clube. Mas o objetivo do presidente mesmo é chegar à primeira divisão. Isso que você falou da segunda divisão, não tem time que investe muito ou não, mas esse ano a segunda divisão aqui já conta muito disputada, né? Que teve o Shimizu e o Júbilo caíram, né? Então são dois times grandes, né? Tem o Nagasaki, né? Que você chama o Varane. Tem o Matida que tá bem com o Eric, né? Tem o Toco Verde, que é time de expressão, né? Tem o Oita também, que é um time de primeira, né? Então tá muito disputado esse ano. E tem time de E primeira já na zona de rebaixamento que eu tô com o Shimavortes, para ver como o negócio tá exatamente. equilibrado, né? E é um time muito bom, jogamos contra eles aqui em casa. Foi 1-1 o jogo. Foi até o jogo que eu fiz gol. Foi 1-1, né? Mas é para você ver que a segunda liga hoje tá muito disputada. Não tem nenhum time bobo, não. Não, basta ver, se pegar a lista dos estrangeiros que jogam a segunda liga, se não falar que é a segunda liga, muita gente não vai saber que é a segunda liga, porque talvez a distinção maior esteja na J3, porque J1 e J2, basta ver quando tem Copa. É um negócio super equilibrado, né? Você está na Exatamente. sua segunda temporada aí. Qual que é a tua impressão estando no teu segundo ano, por exemplo? Bom, eu sempre tive vontade de chegar aqui no Japão, né? Que sempre eu sabia que o Japão é considerado uma Premier League da Ásia, né? Assim, vamos dizer. Então, sempre foi um sonho meu chegar aqui e jogar aqui. E quando tem a oportunidade, não pensei 2 vezes. E eu sabia e quando eu cheguei no meio da temporada, sabia que ia ter que me adaptar o mais rápido possível, porque eu tinha que mostrar, né, o meu futebol, né, para até me manter. Então, foi bom porque consegui me adaptar rápido, né, também eu tive o apoio dos companheiros, né, o treinador também me deu muita confiança, né, então isso me ajudou muito. E também, quando eu cheguei no verão, então, sou baiano, acostumado com calor, estava em Portugal também no verão, calor, então também me ajudou. Não foi tipo sair do verão e vir para o frio, que seria uma mudança, né, um pouco mais difícil de se adaptar. Então, eu procurei me adaptar o mais rápido possível. Cheguei, depois de uma semana já joguei, e aconteceu, fui jogando. A gente não foi muito bem na liga, né, mas conseguimos aí um feito inédito, né, pro clube, que foi o título da Copa do Imperador. Então, Que é aí que a gente fala aqui.
o gancho que eu puxo, que, poxa, se botar confronto de 1, de 2, ninguém sabe quem ganha. Talvez É, nos anos anteriores seria quase garantia que um, que um Kawasaki fosse ganhar. Hoje em dia já não é também. Então, você, tipo, tá até super equilibrado mesmo. exatamente, muito equilibrado. Aqui não tem jogo fácil. Aliás, amanhã temos até um jogo difícil contra o Iwaki, se não me engano é assim que pronuncia. Que é time É que uma sobe equipe, da terceira e tá bem, ou seja, o que mostra como uma coisa organizada exatamente, aí, né? exatamente. Na verdade, não tem jogo fácil, é um jogo muito difícil. E acho que hoje em dia o futebol é difícil ter um jogo fácil, normalmente, né? O futebol evoluiu muito, né? Mas nossa equipe tá confiante, né? Também tá sendo bem treinada. E aí amanhã tem que em cada jogo, né? Então a favoritismo maior é nosso, né? Então tem que conseguir essa vitória aí para manter na parte de cima da tabela ali. Uma curiosidade que eu tenho. Todo mundo fala que às vezes se adaptar no Japão é difícil. Não tem, sei lá, já falei com Olha, muita gente, falou que não foi algo natural. Porque o jogo é muito rápido, o japonês não erra. isso é E, verdade. Isso é verdade. Antes de vir para cá, eu conversei com um colega que estava aqui, né? Perguntei para ele como é que era, né? O estilo de jogo e tal, porque só então eu não só assistia, né? Não tinha conversado com ninguém que tinha jogado aqui. Ele falou, ó, o futebol aqui é rápido, se prepara bem, que aqui é correria, os caras são técnicos, mas também tem força, também tem velocidade, então se prepara bem e tal. Aí, beleza, tranquilo. Porque ele estava em Portugal. Portugal, o futebol também já não é um futebol tão lento, né? Também é um futebol mais pegada. Ele estava na segunda liga. A segunda liga de Portugal também é uma liga muito competitiva, né? é Também é uma outra que liga também que não dá tem, para saber quem vai, né? Tipo, é um negócio louco, né? exatamente, também é uma liga que tem muita correria, né? Então, eu cheguei aqui e consegui me adaptar rápido, graças a Deus, consegui me adaptar rápido. E normalmente é difícil, eu não. Todos os lugares que eu fui, eu consegui me adaptar rápido, né? Não teve um lugar que eu fui e demorei, tá difícil a adaptação. Né? Aqui eu achei que seria mais difícil, né? Pelo fato da língua ser totalmente diferente. Não Né? E tem. Hoje em dia, pelo menos, não tem tanto estrangeiro, né? Tem time que nem o Vivara e você sai falando português com o treinador, com o é, preparador, com o atacante, com tudo aí não, né? Você tem que gritar no ataque, né? exatamente, Por exemplo. exatamente. E aqui dentro de campo, para falar japonês era complicado, né? Aí eu tentava desenrolar no inglês, para ver se alguém entendia alguma coisa. Mas aí foi isso que eu fui. Quando chegava do treino em casa, começava a ver estudar as palavras que eu tinha que falar dentro de campo para chegar no treino eu saber o que falar, né? Então tentei me adaptar o mais rápido possível nesse sentido também. Né? E foi isso também que me ajudou muito. Porque por mais que tenha tradutor fora dos gramados, dentro, zagueiro e goleiro no Japão. Dentro tem E que. japonês não fala, às vezes, muito inglês. Né? Não Então fica. fala. Né? Então é um negócio O que que, vai sair o quê, né? Tipo. o que me ajudou também muito aqui foi que o Kofo, normalmente eles trazem só brasileiros. A maioria dos jogadores são brasileiros que eles trazem. Então tem jogadores aqui que são cria do clube, né? Então tem muito tempo aqui e ainda estão aqui no profissional. E por minha sorte, quando eu cheguei o lateral esquerdo, o que estava jogando lateral esquerdo, falava algumas palavras em português. Então ele tipo me orientava em Ah, o português. japonês mesmo tá tão É. acostumado com os brasileiros que, pô. E o goleiro também. Então isso me ajudou bastante também, né? Tipo direita e esquerda eles sabiam falar, se tinha jogador atrás eles sabiam falar, né? Então também foi uma ajuda muito boa. Porque além de. Eles podem não ser os caras mais criativos que nem aqui coisa de brasileiro, mas disciplina e fundamento os caras não erram, então tem que estar muito preciso para não cometer um vacilo, porque os gols saem nos vacilos, né? Exatamente. O gols É, aqui é é um muito negócio. detalhe. Agora, você fala de adaptação, tem uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos. Tá vindo muito brasileiro de Portugal pro Japão, né? Eu não sei se é porque tem empresário japonês que é dono de clube ou não, o que que é, mas tem acontecido e de fato talvez a adaptação fique mais fácil, né? Tem um futebol já bem mais tático, já bem mais organizado, Parece né? um pouco com o futebol português, né? Em algumas partes, assim. Parece um pouco. Tem muita gente que fala que quando sai do Brasil e vem para cá, tem um pouco de dificuldade, porque aqui é muita correria, né? Assim, os japoneses são muito. Eles não param de correr, correm o tempo todo, né? E difícil de errar tecnicamente, que nem você falou, né? Mas e no Brasil, normalmente, não é assim, né? Em alguns campeonatos. Acaba que
os brasileiros que vêm para cá têm um pouco de dificuldade. Você vê o Iago Pikachu veio aqui, um jogador que joga muito, gosto muito dele jogando, e infelizmente não teve, né, muito sucesso aqui no time mesmo. Voltou pro Fortaleza agora e tá muito bem lá, né? Eu acompanho também ele, né? E é muito bom jogador. Então, às vezes é adaptação mesmo, não é nem que é falta de qualidade, é mesmo adaptação, né? Que às vezes o Não, jogador não se pelo contrário, a adapta. gente sabe que o jogador brasileiro tem muita qualidade. O negócio é Exatamente, que é outro jogo aí, né? É parecido com Portugal, só o final que vira uma loucura, que é o desespero do zagueiro, porque eu sempre falo que na Ásia bate os 75 minutos, o asiático esquece as regras e vira um jogo louco, né? exatamente. Aqui é assim, é um jogo muito rápido, né? E como quando a gente jogou também contra times da primeira, a gente viu que tem um pouquinho de diferença, né? Tipo, a segunda divisão tem mais correria, a primeira tem correria, mas é menos, né? O japonês ainda acaba pensando mais um pouco, né? Não é aquela correria toda hora, né? Então tem um pouquinho dessa diferença da primeira e segunda divisão do Japão. É que é curioso da primeira que é menos correria, mas não é que nem no Brasil que a gente cadencia o jogo, né? Eles conseguem compactar Exatamente. mais, né? Tipo, você vê o Mas eu acho Kobe, que por exemplo, vai dando toquinho, 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 um negócio assim que é chato, né? É difícil jogar contra os caras, então é. o Kobe esse ano tá muito bem, né? Muito bem, tá muito bem. Sim. Mas tem uma diferença também que no Brasil muita gente não percebe, mas é jogo domingo e quarta, né? Então acaba que manter a intensidade de todos os jogos é um pouco complicado, né? O jogador também fica desgastado. E aqui só tem jogo no meio da semana às vezes. Então acaba que o nível o nível fisicamente pode ser maior, né, nos jogos. Então pode ter essa diferença também. Agora, puxando um gancho, você falava que pô, você é baiano, estava em Portugal. O teu caminho para o Japão, já falei com bastante gente, acho que é um dos mais diferentes, né? Você imaginava, você poderia almejar chegar no Japão, mas que a trajetória seria tão diferente para chegar no Japão, porque eu não conheço nenhuma que nem a sua, cara. Então, eu também, assim, que nem eu falei no começo, né, sempre tive vontade de chegar aqui, de jogar aqui no Japão. Mas até então nunca tinha especulação nenhuma, nenhum clube chegou até mim, nada. Eu sempre só falava com meus empresários. Eu tinha muita vontade de ir para o Japão, eu também falava muito bem do Japão, né? Que a vida aqui também é muito boa, muito tranquila, né? O futebol também é muito valorizado. Eu sempre tive essa imagem e sempre tive vontade de chegar aqui e jogar, né? Então, no momento não imaginava que ia aparecer o Japão, não imaginava, né? Já poderia ter acertado para ir para outro lugar, mas eu quis esperar, falei, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco, ver se aparece alguma coisa melhor, né? Sempre tem essa jogador, todos os jogadores têm isso, né? Vamos esperar um pouco mais, esperar um pouco mais. Alguns não esperam e já vai e pronto. Eu preferi esperar um pouco e acabou acontecendo, né? O empresário aqui que trabalha junto também com o clube entrou em contato com meus empresários, aí quando me falaram, eu não pensei duas vezes, falei, vamos. Ah, não, mas não digo nem de Portugal direto, que nem falei, de Portugal tem sido mais comum nos tempos atuais, mas você sai cedo do Brasil, porque você é vir na Bahia, mas tua base final pelo menos é Minas, certo? Se eu não tô falando besteira. Sim. E, e você vai cedo para Malta, e Malta costuma ir muito atacante, né? Você como zagueiro vai cedo, vai pro Benfica. Hoje em dia já não é o mesmo time que estava na tua época estava bem competitivo, mas você tem Sim. um caminho que eu acho muito raro, que é zagueiro conseguir ter esse destaque muito rápido lá, né? Então, não foi muito fácil, né? Que eu cheguei em Malta, Com e eu quantos não anos você sabia foi? falar 22 anos, se eu não me engano. É, foi cedo para zagueiro, né? Tipo, foi bem. 22 anos, isso. Foi em 2018, 19. Acho que foi 18, 19 que eu Era fui. quando eles estavam sendo campeões, disputando campeonato europeu, tudo, né? Se não tô falando Sim, besteira. Eu falei com o antes de. Liliu na época. Eu não sei se o Liliu tava nesse time nessa época, o atacante. Não, acho que não. Acho que É. não. Quando eu cheguei lá, eles estavam classificados para eliminatória da Europa League, né? A gente jogou contra o time de Ilhas Faroé, se eu não me engano. A gente foi lá É, para deve Ilhas ter sido o Faroé. Vikingur na época, sei lá, né? Acho que deve ser. Acho que é um time azul. É, o Um time Vikingur, é azul o lá. Vikingur. Vikingur ou Klasvik, um dos dois, sempre é assim. Acho que é o Klasvik, se não me É. engano. E aí, bom, foi uma experiência também boa, né? Nunca tinha disputado essa competição.
Então foi muito bom também. E cheguei em Malta, voltando, né? Cheguei em Malta, não sabia falar nada de inglês, né? Nada, 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 nada. Ou italiano, mas quem imaginar que alguém vai falar italiano aqui, né? É mais difícil ainda, né? Pois é, né? Então, eu estudei lá, né? Entrei na escola. Em Malta tem muito, como é que fala? Intercâmbio, Intercâmbio? né? Tem muito. Isso, É. muito intercâmbio. Aí eu falei, vou matriculei na escola, né? Matriculei na escola e como os treinos eram sempre, era na maioria das vezes, não, os treinos eram sempre à tarde, então me ajudou. De manhã ir para a escola, à tarde ia treinar. Aí estudei 3 meses, aprendi o básico do inglês, comecei a praticar e hoje me comunico em qualquer lugar do mundo que eu tiver, Então, esse é um né? exemplo aqui pro canal, porque muita gente fala como é difícil tudo, você focou. Fora do Brasil, às vezes dá mais, né? Que nem se fala de agenda, tudo dá para ter, conciliar um pouco mais. Tudo bem que em Malta você quase não viaja, mas mesmo assim, É, tem que ter disciplina, né? sim, sim, era puxado, era um pouco puxado. Que eu acordava, que eu ia para academia também, acordava às 6 da manhã, ia para academia, saía da academia, ia para a escola, até da escola, almoçava lá perto da escola, aí depois do almoço já ia direto pro treino, aí cheguei em casa só à noite. Aí era essa rotina sempre, por durante 3 meses. E olha, eu Foi tinha que eu aprendi. curiosidade de achar gente que Malta é sempre assim, atacante que vai bem, vai para o Emirados, vai para uma Arábia, vai para algum lugar, ou de repente mais para os Balcãs. Zagueiro não tinha muito histórico, já entrevistei alguns volantes, é difícil. Goleiro, por É exemplo, nunca difícil tem sair de lá, brasileiro, é difícil, é né? É difícil. difícil. Então quando eu saí de lá também não tinha nada, né? Assim, acabou o campeonato, fui de férias pro Brasil, e aí não tinha no clube Não nenhum. foi um negócio direto assim para onde você foi então depois. Não, não tinha É porque é clube nenhum. difícil mesmo, né? O pessoal fica de olho em atacando só, né? O zagueiro pode super bem. Tem zagueiro do Palmeiras lá, ex-Palmeiras, tem uns caras com muito rodagem e, pô, é difícil, muito Pois, difícil. é difícil, porque Malta é top para viver. É um lugar muito maravilhoso para você ir e viver lá ou visitar, um dos dois. Qualquer coisa que você for é muito bom, né? Fui muito feliz lá. Fiz muitos amigos também. Só que pro futebol ainda não é um lugar que tem uma valorização boa, né? Assim, vamos dizer, né? Os times da Europa, até da Ásia mesmo, não valoriza muito Malta, valoriza mais, tipo, que nem você falou, atacante, chega lá, arrebenta, faz 20, 25, 30 na liga, os, os clubes da Ásia vai e já puxam logo, né? Que é mais fácil. Eu, quando eu cheguei, é, acabei o campeonato, nosso time não se classificou, voltei pro Brasil de férias, e meu empresário tem contato com o time da Áustria, né? Já tinha colocado jogador lá, o Alta, se não me engano o nome é assim, da Áustria. Ele falou, ó, vou trazer aqui, os caras me conhecem tudo, você vai fazer uma avaliação aqui. E é só você vir e mostrar que você sabe que não tem problema. Você já vai, né? Falei, beleza, vamos, né? E tipo, eu nunca quis sair do Brasil para fazer teste em outro país. Só que como eu já tinha passado por Malta, já falava inglês, já sabia como era um pouco do futebol europeu, né? E tava confiante, né? Assim, lá, vou lá, vou mostrar e vou passar e pronto. Fui, a primeira semana foi um pouco para adaptar, né? O futebol, que era muito diferente de Malta. Malta era mais cadenciado. Lá na Áustria já é Tem muito mais, brasileiro também, né? Tipo, acaba sendo um pouco sim, diferente o jogo. na Áustria é mais competitivo. É tipo o Japão, assim, é um perde-ganha grande, né? Um futebol mais rápido. Os Aí caras peguei uma gostam de pegar semana, zagueiro já lançando pro ponta, né? É um negócio diferente, né? Tipo, pô, é, isso mesmo. Aí a primeira semana foi de adaptação. Pronto, acho que foi o único lugar que eu demorei para me adaptar. Demorei assim, é, demorei uma semana para, como é, eu falo demorei porque eu fui em avaliação, né? Quando você é em avaliação, é, você sabe, é todo dia sendo o melhor, tem que ser o melhor todo dia, não tem jeito, isso que o seu foi né? rápido. Tem cara em Malta que ficou avaliação 2 meses. Tem caso aqui no canal de gente que foi em teste na Áustria. Ficou quase 2 meses em teste, mas também hoje está na primeira da Alemanha. E é um negócio que eu Pois gosto é, de mostrar aqui no canal. Poxa, que gente vai olhar, pô, Manja lá tá faz mal bem, não sei o que lá. Mal sabe que o cara teve humildade para fazer teste, depois de já ter jogado na claro, Europa. Então, tipo, é exatamente. legal desmistificar esse tipo de coisa, né? Passei uma semana de adaptação,
mas não estava abaixo, né? Não estava abaixo, mas estava bem fisicamente também. E teve um amistoso no final de semana, aí aquela coisa não foi tão bem assim, né? E até a empresário que estava assistindo o jogo falou comigo que eu, né, tinha que poderia ser melhor. Aí beleza, a segunda semana eu comecei já bem, totalmente diferente da primeira. E aí acabou que o treinador não. Primeiro falou que gostou, que ia ficar, depois falou que não ia, aquela coisa que acontece no meio do futebol, né? Aí fiquei muito frustrado, fiquei triste, né? Porque eu tava confiante, achando que ia dar certo. Aí continuei, aí eu pensei comigo, não vou voltar pro Brasil agora. Falei com ele, não, vou ficar aqui, me deixa aqui em algum lugar. Vou treinar, ficar treinando aqui. Ele tem um filho também que joga futebol, fiquei treinando com o filho dele e com ele também, me preparando. Falei, ó, vou ficar por aqui tô mais perto de tudo. E vai trabalhando aí, a oportunidade que tiver, eu vou abraçar e vou. Aí foi passando o tempo, passou um mês lá, e do nada, assim, do nada que eu falo é porque de uma hora para outra acontece, né? O cara do Irã falou com ele, mandou mensagem para ele, Coisa super básica, né? Do Irã pra Áustria, coisa. exatamente, mandou mensagem para ele e falou assim, aí do nada ele, e aí, mancha, tem coragem de ir pro Irã? Aí eu nem pensei em nada, falei, vamos, como é que vai ser? Aí ele falou como é que vai ser e tal, ó, é assim, assim, né? Não pensa muito em financeiramente agora e tal. Falei, justamente, não tem como pensar financeiramente agora porque não tem o que exigir, né? Aí ele falou, vai pra lá, faz um bom campeonato e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Fui pro Irã, fui destaque no time onde eu tava, né? É um time E tradicional, que é o Machin Sazi, mas não é dos times que estão sempre disputando o título, certo? Às vezes é exatamente, difícil. sim. Deixei meu nome no Irã e aí até que apareceu até outros clubes do Irã e tudo pra eu continuar, né? Só que aí eu optei em ir pro Farense, Portugal. Mas Uma foi coisa que assim, é foi legal, então tudo quer dizer que, poxa, um cara que mostra habilidade jovem no Irã consegue abrir mercado para muito lugar, né? Eu já falei, o entrevistei fute... outros aqui. Eu não sei se está no meio, entre um monte de região, mas abre espaço para um monte de lugar, né? Exatamente. O futebol iraniano é um futebol muito competitivo. Um Sim, futebol os muito caras são bom. bons de bola, eles são bons de bola. Você pode ver, a seleção iraniana está sempre na Copa do Mundo. Estão sempre classificados para a Copa do Mundo. E uma coisa Ele que eu está sempre comento sempre. aqui, estão sempre na de futsal também, o que mostra que esse cara é bom de futsal, normalmente Isso, os caras têm exatamente. habilidade, entendeu? Exatamente. Os iranianos comentavam muito comigo do futsal. Eles falavam que o futsal do Irã é bom, que o campo não era não, mas o futsal era muito bom. É, o futsal é Estavam melhor. É que comentando o campo é comigo. difícil, né? Literalmente, o campo é Sim, difícil de jogar, o clima muda toda hora, o jogo é super exatamente. truncado, né? Dificilmente sai muito Exatamente, exatamente. gol. É bem diferente do Japão, Então, né? É bem diferente do Japão. é, muito diferente, muito diferente. No Irã, você usa muita força, né? Muito mais forte. E os iranianos também não para de correr. Não para de correr. Eu ficava assim, que tipo, quando eu fui pra lá, eu tinha aquela coisa de. Tinha não, ainda tenho hoje, né? Alimentar sempre bem, comer as coisas certinho e tal. Chegava lá, os iranianos não tava nem aí, comia tudo. Eu falava, caramba, esse cara come tudo e consegue correr tanto assim, né? Só que E não, a e é beleza que nem mesmo falei, o deles, clima é diferente, sobe e desce, tudo é um negócio. E os caras estão acostumados, né? Claro, dá para ser melhor. Se eles focam, eles são melhores ainda. sim, Então os caras exatamente, dão conta, né? Isso que é interessante. exatamente. Só que eu peguei um período lá de dificuldade assim, porque eu peguei a pandemia lá, né? Peguei a pandemia no Irã e então foi 3 meses só no hotel. Eu fui de férias de verão, de inverno, fui férias de inverno, fui para Malta, né? Passar as férias com os amigos lá. E aí teve aquele problema todo lá do Irã com os Estados Unidos, eu fiquei meio assim para voltar e tudo, né? Normal ficar com medo, né? No Mas meio, voltei, hoje em dia a gente olha para trás até acha normal, mas não faz tanto tempo, só que você não sabia de nada que ia acontecer, né? exatamente, exatamente. Voltei normal. E aí veio a pandemia. Na pandemia foi que eu fiquei um pouco desgastado, né? Porque no Irã já é uma cultura diferente, né? Eu não lembro de jogador comentar de pandemia no Irã. Acho que eu não acabei falando. É, o pessoal ficou muito, muito fechado ou não? Porque teve lugar que, na verdade, estava tudo solto, teve lugar que estava tudo fechado. Lá era o caso que estava fechado, assim. Lá parou o futebol, né? Parou o futebol. Ah, se tá fechado, eu acho que É que você sim. estava no Teve um hotel tempo, trancado, né? tava no Esse que é o hotel, ponto, né? sim. Mas teve alguns dias que ficou fechado, sim. Teve dias que ficou fechado, sim.
E esse tempo no hotel, esses 3 meses de pandemia, foi 2 meses de pandemia e o terceiro mês voltou aos treinos, mas daquele jeito, né? De máscara, aquela coisa toda. E era só hotel, acordava de manhã, tomava café da manhã, ia treinar no jardim do hotel, voltava pro quarto, pronto. A vida foi essa durante 2 meses. Então aquilo, né, desgastou você sozinho. Tinha um colega meu lá, que tava no Telacto, o Yuri, que hoje tá na Romênia, no time da Romênia. Tudo, quando ele tava lá comigo, então a gente Ah, resenhava, né? pô, eu falei com ele aqui, tá super bem, outro zagueiro, certo? Sim, sim, sim. Gente boa pra caramba, ele tá Gente super bem no boa. Cluj agora, hein? Tá super bem Sim, lá. tá muito bem. E até quando eu tava voltando aqui pro Japão, eu encontrei com ele no aeroporto. Tava sentado, ele passou do lado assim, eu fui, chamei ele. A gente Zagueiro se encontrou artilheiro, lá, gente boa pra conversamos. caramba. Se for ver, um Exatamente, abraço. Sim. exatamente. E aí, ele depois de um tempo também não, longe da família, aí não conseguiu continuar mais, foi embora, né? Esse Nilco foi embora. E eu continuei, né? Na raça. Continuei, Então quer dizer que continuei, eu só. falei com ele, só que faz 2 anos eu já nem lembrava, cara. É um negócio muito louco. Pois E é. daí ele E foi pra a... Romênia, foi pro time menor no Gás Metan e foi crescendo aos poucos lá. Você aguentou e foi Exatamente, pra Portugal, então, né? exatamente, exatamente. E aí eu falei, não vou conseguir ficar mais aqui, depois que acabou, né? Então, porque eu pedi para ir para o Brasil. Falei, ó, deixa eu ir para o Brasil nesse período de pandemia, para mim estou com minha família. Quando melhorar tudo, eu volto. Só Uhum. que passagem alta e tudo, aquela coisa que acontece no futebol, né? E aí os caras não quiseram dar passagem, né? E aí acabou que continuei lá, beleza, tranquilo. Só que depois disso eu já estava desgastado, não queria mais continuar no país. Nem que eu fosse para outro país e depois voltasse. Mas naquele momento não Sim. queria, por mais que tinha outros clubes querendo, clube grande que disputam, né, para ser campeão e para sempre estar na Ásia Champions League. Ah, Falei, separando sempre não. contrata brasileiro, né? Então é sempre Sepahan muito também difícil. É. e o Fulham também é um clube bom, muito bom. Aí eu optei por ir para ir pro Farense, né? E, pô, Também o no lugar que eu Palmeiras que tinha já teve vontade na de jogar. primeira, tudo. Quando eu E fui, aí tava na primeira. sim, é. Mas é time que tá sempre lá, subindo e descendo, acaba. Por um lado, às vezes era oportunidade, para outro é complicado, né? Tipo, mas eu acho que é uma vitrine muito boa, não à toa você tá onde tá hoje, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu preferi Portugal também porque eu tinha vontade de jogar a Primeira Liga de Portugal, né? Acho que é uma liga também muito competitiva. É uma liga que é muito valorizada, né? Pra você ver que Sim, abre porta na eu Europa, a saí da qualidade que você segunda. tava, então, pô, muito bom, né? Exatamente. E aí fui lá, a gente fez um bom campeonato, só que acabou no o time não acabou não conseguindo, né? Caímos para a segunda divisão. O objetivo também era subir no próximo ano, no ano seguinte, a gente também não conseguiu. Acabou o contrato e eu fiquei naquilo Isso que é de difícil, né? Esse ano passado subiu o Casa Pia, ninguém esperava, tá super bem. Esse ano deve estar subindo Estrela Amadora, que faz tempo que não tá. Só que nessa tem um monte de clube bom que exatamente. tá caindo. O Belenense tá caindo pra terceira, o Acadêmica de Coimbra tá caindo da terceira. Tipo, é meio que nem Japão. O É que na verdade o Acadêmica tá Japão é quem meio da que nem terceira? Portugal, né? Oi? O O Acadêmica Acadêmica tá quem? caiu pra terceira e vai sumir, assim. Não, mas na terceira tá mal? Eu não tô Tá acompanhando muito a mal, acho que tá terceira. mal, acho que tá mal. E, pô, estádio de Copa, tudo, time mais antigo de Portugal, Não, assim, a coisa é sim. difícil, né? E o Farense também tá para subir agora para primeira. Tô torcendo aqui pros parceiros lá. É bem difícil. Né? Acho que só a Covilhã que teve um tempinho lá balançando, ainda acho que agora cai, mas o resto, todo mundo tem chance de subir. Exatamente, exatamente. Mas é que a condição Moreirense tá financeira com o de pé já, Portugal, né? mesmo da primeira, é bem diferente da do Japão, né? Acho que eu não Ah, gosto de falar sim, muito de isso números, sim. mas acaba sendo, né? Sim. Infelizmente é assim. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é, 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 você que vai para a Europa, você pensa em, né? O brasileiro que vai para a Europa, pensa, vou para a Europa e vou fazer minha carreira, né? Assim, Portugal é um lugar que dá muita visibilidade, né? Só que financeiramente em comparação com o Japão, né? Com outros países aí que da Ásia que valoriza mais, é um pouco diferente, né? Tirando os clubes grandes, né? Benfica, Porto, Sporting, Braga, né? Que realmente são clubes que de outro nível que os números são maiores, né? E que chegar lá também é difícil. Às vezes o cara tá no time B, mas chegar no time B pro A não dá.
Tem muito cara muito É, tempo na primeira de Portugal e não consegue espaço nesses clubes. Acho que você fez certo. exatamente. Não vou, tipo, porque não dá Dandaré para saber se você ficasse tanto tempo lá, eventualmente estivesse numa posição que você está hoje, né? Exatamente. Foi o que eu falei com o empresário. Eu falei, ó, quando acabar o contrato aqui, pode ser que apareça clubes aqui de Portugal, né? Pagando mais ou pagando menos, não importa, mas eu não. Eu quero sair de Portugal. Não é porque eu não gosto. Eu quero viver em Não, todo Portugal. mundo gosta de Portugal. Todo mundo acaba gostando. Clima Eu bom, fala o quero. mesmo idioma. Mas Exatamente. Eu quero viver se- lá, né? hum, Mas eu falei, ó, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar. Aí eu falei assim, eu ainda falei, né? Pô, eu tenho vontade de ir pro Japão. Só que ainda não tinha acontecido nada. Aí acabou acontecendo, graças a Deus. E tô muito feliz aqui. E hoje agora é só seguir a carreira aqui. Acho que a maioria dos jogadores que vem pra cá, eu acho muito difícil querer ir embora daqui. fica muito tempo aí. Se dá certo, que nem sempre dá certo, que você comentou. E é curioso, cara de muito nome que já passou em grandes estruturas não costuma se adaptar, porque é uma exigência Exatamente. muito grande fora e dentro dos gramados, né? É, Então, exatamente. Tem gente chega a ser que acha que é chato. fácil. É, Tem gente que exato. acha, tem gente que acha que é fácil, né? Porque vem pro Japão lá e tal. É difícil. E o Japão tá crescendo. O futebol japonês tá crescendo muito. Tá crescendo muito. Agora tem o Urawa e o Al Hilal na final da Champions League da Ásia. E o Ural empatou o primeiro jogo fora. Se bobear, vai ser tricampeão asiático, pô. Exatamente, E é um exatamente. time O cheio de Ural, japonês, né? Não é que é um time cheio de estrangeiro também, isso que é curioso, né? exatamente. Para você ver que o futebol japonês tá evoluindo muito. Hoje em dia tem muitos clubes que não tem nem brasileiro mais, nem estrangeiro nenhum. Puta, o Da Ural é o segunda time que liga não tem tem. nenhum brasileiro, né? Todos os Pois, outros times têm brasileiro, só o Ural acho que não tem. É o time que tá na final exatamente. do Mundial, do Asiático, né? Mas é um time bem bom, bem bom. É o time mais popular do Japão, né? Por sinal, né? Então é. Exatamente. A torcida também é muito bonita, a torcida do Ural. Aí Faz uma acaba festa sendo bonita. tranquilo, né? Em Kofu, né, cara? É, e Kofu é tranquilo. Tranquilo assim, em que sentido você fala? Tudo, né? De vida, de torcida ou não? É, a torcida às vezes dá um. Ano passado, quando eu cheguei, veio de um período mal aí na liga, né? A torcida bota uma pressãozinha nos jogos ali. Só que não é nada comparado à Ah, pressão que não, tem no é. Eles Brasil. são super respeitosos, né? O pessoal perde e continua batendo Exatamente. palma, mas cobra, mas bate palma, É, né? É um sim, negócio meio exatamente, louco, né? exatamente. Exatamente. E também a cidade aqui também é muito tranquila. É uma cidade. É a capital de Yamanashi, né? Que é o estado, mas é uma cidade é, muito tranquila, bem tranquila. Não tem muita muvuca, assim, né? Na gíria falando. Né? Mas é bom. Eu gosto de viver aqui. É uma tranquilidade. Muito tranquilo É que é mesmo. engraçado, né? Que tirando o toque, que é um negócio maluco gigantesco, mas mesmo assim, dependendo de caráter é tranquilo, eu falo com alguns atletas, falo, ah, aqui é que tranquilo. Às vezes a cidade tem 1 milhão de habitantes, meio milhão, mas não, parece uma tranquilidade só. Não sei qual que é o caso de Cofo, mas tipo, eu só falo, não, Não, aqui é Cufa super aqui é sossegado. demais. Demais, demais, demais. Um silêncio. Um silêncio, não vê barulho nenhum. Acho que quem faz um barulho aqui no prédio sou eu. Bom, tanto que É, tiveram que botar barulho nos carros para as pessoas ouvirem os carros, né? Em alguns pois para ver como é, é silencioso o Japão. Uma pergunta exatamente. boba. Como é que o pessoal fala o primeiro nome do clube? Vem Forever. Vem fora. Porque, cara, nome de clube japonês é um negócio louco, né, cara? Os caras gostam de inventar os nomes bem diferentes, né? Eu nunca Van soube se era Forever vem de fora, é. vem fora, o que que é. Eles falam Van Forever. Van Forever. É, Van Forever. Significa vento da floresta. É, alguma coisa assim. Vento da floresta. Ah, até francês o negócio, é Van Forêt, então? Alguma coisa assim. Van Ah, Van Forever. Por ser Forêt, vento faz da sentido. floresta. Pô, os caras gostam de nome italiano, nome brasileiro. Tem, na terceira tem azul claro, né? Outra é Vivaren. Pô, tem uns nomes muito doidos, cara. Estranho, né? É Estranho, né? Pra você ver, e aqui, exemplo, por exemplo, Vivaren. Eu conheço como. Não é que eu conheço como. Normalmente eu falo Nagasaki. Sim, o pessoal fala Né? o nome da cidade, é. Nagasaki, que nem o Kawasaki Frontale. Muita gente chama só o Frontale. Vontade, é. Entendeu? Aí o pessoal chama Van E- Forêt ou chama Kofu, no fim das contas? Vão Forever. Van Forêt, pô, Vão Forever. Vão pô, Forever. eu que falo francês, eu nunca associei que era o vento da floresta, cara. Mas é porque tem muita floresta aí mesmo ou não tem nada a ver? Tem aqui em Corfu, tem muita montanha. Muita montanha, assim. Muita floresta, assim. Porque assim, quando tem Hum. Corfu, onde eu moro, a cidade, o nome é Kai.
Só que é tipo uma do lado da outra, não tem, né? É um do lado da outra, tudo pertinho. Uhum. Então, essa região aqui é muito cheia de montanha. Tem um Monte Fuji aqui também perto. Aqui do prédio dá pra ver o Monte Fuji. Agora não dá porque tá à noite, mas dá pra ver o Monte Pô, Fuji um aqui. privilégio, né? Culturalmente dizendo, né? Então. Muito bonito. E Então, bom, quando chega não, no. desculpa, eu até falar. Aí você chega numa expectativa do ano passado, chega nessa e nessa a coisa tá indo. Expectativa boa de pelo menos chegar no mata-mata para tentar beliscar uma vaga, né? Exatamente. Por isso que é importante fazer os pontos no começo da competição, né? Pontos É corridos porque é muito complicado correr atrás depois. todo ano o Nagasaki fica devendo no começo e chega no final não alcança, né, cara? Que é um super time, super, super time. Exatamente. Então, É muito bom mesmo. Inclusive, vamos jogar o primeiro jogo contra ele da Copa agora, do Imperador, né? Que é em junho. cruzamentinho Contra ele. cruel, hein? Porque pegar o Carilli chato fechando o negócio não é brincadeira. E agora tá É, funcionando o jogo do Carilli, que ano passado não funcionou, aí é difícil, né? aí eu torço também para os treinadores brasileiros darem certo Pô, aqui, né? claro. Infelizmente, o, O Zé Ricardo eu acabou esqueci o caindo, nome, né? o Zé Ricardo, exatamente. Infelizmente foi contra o nosso, logo após o nosso jogo, né? É, É, mas é que também vinha da temporada anterior, tudo, né? Então é difícil. exatamente. Mas a gente realmente Até deseja falei sucesso, com. porque deve ser mais difícil pro treinador ainda adaptar, porque é muito diferente o negócio. Né? Exatamente, exatamente. E eu torço para dar certo porque valoriza também os treinadores brasileiros, né? Com E é certeza. brasileiro, meu conterrâneo, então tem que torcer, né? Não tem essa de torcer contra, não existe. Aí eu falei, eu brinquei até com o Getúlio aqui, que tá comigo, que jogou com o Zé Ricardo. Falei, Getúlio, tomara que ele dê muito certo no Japão, mas hoje a gente tem que ganhar, né? Falei pra ele, brinquei Ganhou no jogo, tão né? bem. Fala, pô, Getúlio, força uma barra, né? Pois é. E o pior, cara, é que, assim, depois que ele saiu, o time não perdeu mais nenhuma. Não sei, não acompanhei o Shimizu. Eu acompanho mais o Yokohama FC, que eu sempre sei que é outro time também que vai ficar subindo e caindo. Eu aqui sempre falo que eu torço pro Yokohama. Pois é, o E Shimizu tava deu vendo um uma. clube ou outro aí, tava surpreso com o Machida Zelvia. Realmente tava. Pô, Matilha é um clube que investiu bem esse ano também. Tem jogadores que, né, rodada aí. Tem o Eric, tem um centroavante também que eu acho que é australiano. Jogamos contra eles e não agora, toma né? gol esse time, né, cara? Impressionante, cara. Pois Pô, é, é difícil fazer gol neles mesmo. Jogamos contra eles aí, ganhamos de 1-0, mas foi um jogo difícil. Tem um ataque muito rápido. É um time que vai estar aí brigando. É um time que tá muito bem. é que você chegou na temporada passada. Teve 2 temporadas atrás, quando surgiu o canal. Teve time que deu uma arrancada no final e acabou subindo, mas realmente faz muita diferença esses pontos no começo, porque Faz, é faz. tanto equilíbrio que faz mais diferença até que outros lugares, né? Então Exatamente, exatamente. Acho que estamos vamos para a 13ª rodada, se eu não me engano. E eu acho que o décimo tem chance de estar entre os times se ganhar, tem chance de estar entre os times sim, se o do décimo playoff. ganha e depende da combinação, fica em terceiro. É um negócio maluco. Tá Exatamente. mais É que os muito, outros anos até. Então realmente mostra como tá equilibrado, né? tá muito difícil. E bom, só posso desejar muito sucesso para ti, porque realmente brasileiro que acaba se adaptando, que acaba gostando, acaba ficando muitos anos por aí, né? Então, E esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo mesmo. Se adaptar aqui mais ainda, né? Aprender a falar um pouco ainda mais de japonês. Também eu não ajuda falo muito. nada, então não cobro nada também. Então, Mas tem cara de japonês, né? Também você. tem cara, tem sangue, tem tudo, mas não falo nada. Quando eu tava olhando aqui, eu fui olhar também, ele me mandou o link, né, do Sim. canal. Eu fui olhar, eu falei, ah, acho que ele é japonês. Mas Aí eu não falo fui, nada. Oxe, vergonha pra família que não fala nada. japonês, mas não fala nada. Fala nada, fala. Não tem vontade nem de morar no Japão, nem nada, né? Tenho vontade de conhecer, pelo menos. Eu ia, daí teve a pandemia, acabou não rolando, mas, pô, com certeza Você quero nunca veio no aprender Japão. japonês. Nunca, né? Eu falo, é uma vergonha pra família isso aqui. Não dá, né? Mas Acho igual que o é o primeiro DJ League japonês que eu desde que surgiu conheço. 30 anos atrás. Aí, cara. O primeiro japonês que eu conheço que nunca veio no Japão. Pois é, cara. E japonês cobra muito. Se chega aí e não fala japonês, os caras falam, pô, você nem fala japonês. Com certa É. razão, né? Mas é bom, acho que vale a pena você vir visitar aqui, sim, que é muito bonito. Sim, muito É bonito, muito bonito aqui. culturalmente diferente, muito rico, aprendizado muito bom. E para quem vai tendo família, tudo, acaba gostando que tudo funciona, né, cara? Então é uma realidade muito legal, né? Exatamente. E tem aquela segurança também, né? Tem muitas casas aqui que a janela do seu quarto dá pra rua, pô.
E é Tipo, a coisa mais normal do mundo e pros aquela caras. Pra janelona, gente. aquela janela grandona, né, que parece uma porta. Então, você vê como é a tranquilidade aqui, a segurança, você vê que não tem essa coisa toda de falta de segurança, né? Que é muito. Essa violência também que acontece. Aqui tá muito tranquilo mesmo. Bom, você então que passa segurança seu time, deixa a tranquilidade aí pra J2 toda. Ser campeão é difícil, mas que com certeza, pô, consiga buscar esse teu objetivo que é subir. Que eu não Sim, sei se sim. muda muito, porque é interessante como tem cara que muda de divisão, muda de clube, para ver como os times pagam relativamente comparáveis e todo mundo quer subir, né? Tem cara, você viu o Cristiano, tava na D1 há muito tempo, foi pro Nagasaki. Tem cara que tava na D1, vai pra D3 e acaba acontecendo porque o mercado tá aquecido, né? Exata, exatamente. Aqui tem muita gente que fala que não tem muita diferença. Alguns clubes não tem Sim. muita diferença da primeira, segunda e terceira divisão. Alguns clubes, né? É um clube que tem uma possibilidade financeira maior, então eles falam que não tem muita diferença assim, né? A diferença é a liga, né? Sim. Mas entre a primeira e a segunda também, de diferença de liga, assim, de valorização, não tem muita, né? Não tá aquele aqui, a primeira aqui, a segunda aqui, tá meio aqui um pouquinho pertinho, né? Então, O que é bom pro tem muita jogador, gente. né, cara? Acho que tem muito Exatamente, mercado, né? exatamente. Tem muita liga que a primeira é top, a segunda é muito fraca, então acaba prejudicando. Aqui no Japão, acho que esse nível é um pouco perto, né? O nível da primeira é um pouco perto também o nível da segunda é um pouco perto da primeira. É um pouco que acontece na Coreia também. É sinal de que o lugar tá investindo. Na Tailândia também. Acho que todo lugar que tem isso é Exatamente, muito bom para o atleta e por isso que todo mundo acaba querendo ir quando conhece, né? Acho que às vezes quando não conhece, talvez até tenha um pouco de preconceito, mas quando acaba indo, fala, puta, como é legal, né? Então, exatamente. E se algum amigo meu perguntar como é que é aqui, se tiver em dúvida de vir aqui, eu mando ele vir de olho fechado, né? Porque eu sei que ele não vai se arrepender. Agora tem que se adaptar, né? Tem que ser sim. humilde e ter aquela. Buscar a adaptação o mais rápido possível. Aí vai ajudar ele muito. Isso que todo mundo fala aqui, né? Por isso que eu falei, às vezes tem muito cara muito famoso que acha que por ser famoso e de jogar muito bem vai dar conta e não é necessariamente isso, é outro jogo, né? Então é outro mundo, outro jogo Aí, e é isso, difícil se exatamente. adaptar. Vai ter humildade, Exatamente. chega onde você chegou, mesmo fazendo um caminho super diferente pelo mundo até chegar onde chegou. Mas o que mostra que no fim é disciplina e foco, né? Exatamente. A gente planta lá atrás e os frutos colhem lá na frente, né? Então tem que ter essa humildade de saber que se está plantando agora, está sendo um pouco difícil, mas lá na frente acontece, né? Você colhe o que você plantou. Então, até achei que fica até uma mensagem para quem assistir aí, né? E Pode deixar, porque que muita gente, tem muito atleta que acompanha em diversos estágios da carreira, né? e aí E, por exemplo, no Brasil, como é que você saiu do Brasil? Porque você é da base do Cruzeiro? Não. não, eu comecei mesmo em São Francisco do Conde, que antigamente, hoje eu acho que se não tiver errado, né? Não existe mais essa base de São Francisco do Conde, mas na época existia, foi 2013 que eu fui, 2012, 2013, 2012, se não me engano. Essa base, 2012, 2013, fui para lá. Era um clube que não era profissional, né? Mas tinha um trabalho de base e o profissional, assim, entre aspas, que era o time principal, jogava o que a gente chama na Bahia de intermunicipal, que é município Uhum. contra município, né? Então, eles tinham esse projeto de base. E eu já tinha ido no Bahia, tinha ido no Vitória, não tinha passado. Então, fui para lá, passei. Falei, então vamos ver então o que vai dar. Aí, quando fiquei lá um ano, né? Fiquei um ano lá, jogamos aquela Copa 2 de Julho, que é famosa na Bahia. E depois desse ano, eu falei, não quero voltar mais para lá, não. Aquela perspectiva de querer dar base para o profissional, né? Sabia que lá ia ser difícil, porque não tem profissional. Eu falei, Aí foi fazer um teste no Bahia, novamente. Aí dessa vez já tava com experiênciazinha maior, porque joguei no São Francisco, né, na base, né? Então, a gente jogava contra Bahia, contra Vitória, contra, né, esses times assim. Copa do Júlio, a gente jogou contra Palmeiras, jogou contra Cruzeiro. Então, como é que fala? Te deu confiança Adaptei, também, né? né? Confiança, né? Confiança e deu um pouco mais de maturidade, né? Então, fui pro Bahia fazer, vamos lá, então fui no Bahia fazer o teste, aceitei, fui pro Bahia fazer o teste. Aí nesse eu passei. Até eu fiz, fiquei no Bahia há um ano,
né? Fiquei no Bahia um ano. Aí a gente foi vice-campeão do Baiano. Na época era sub-18, se eu não me engano. Sub-18, sub-17, sub-18. E aí, depois disso, eu ia passar pro sub-20, né? Que do sub-20, aí do sub-20 tem a Copa São Paulo, né? Então, nesse processo de sub-18 pro sub-20, o treinador fechou o grupo e eu tava de fora do grupo. Ou seja, eu não viajei pra Copa Ah, São achei que você Paulo. tinha sido emprestado, professor. Não sabia que você tinha sido ficado. Caramba. Fui meio que afastado, assim, do grupo. Fiquei treinando separado por um bom tempo, no Bahia, né? Eu e mais uns 4 colegas, né? Se não me engano. Uns pediram para ir embora, né? Tipo, o clube deixou você de lado, né? Meio que deixou você de lado. Então, foi um período difícil no Bahia. Foi um período muito difícil mesmo. E eu também pedi, chegou um tempo que eu também tive que pedir para ir embora, né? Mas antes de pedir para ir embora, eu falei com o Mota, que também é um cara muito que me ajudou pra caramba também. Já foi presidente da base do Bahia, né? E é muito conhecido pela Bahia. Acho que no Brasil, futebol de base, o Mota é muito conhecido. Ele tinha um projeto, né, de jogadores que estavam desempregados. E ele fazia um amistoso, trazia olheiros para olhar os jogadores e levar e tal. E aí eu fui especialmente para ele, conversar com ele, porque quando eu cheguei no Bahia, era ele o presidente, Hum. entendeu? Era ele o presidente. Então, ele já me conhecia. E durante esse tempo que eu fiquei no Bahia, ele acabou saindo do Bahia e fez esse projeto. E quando eu vi que eu não ia ser aproveitado no Bahia, fui afastado mesmo, fui conversar com ele, peguei a oportunidade de ficar treinando lá por um tempo até ver se conseguia alguma coisa, né? E demorou 3 meses, se não me engano, treinando lá. No máximo, acho que foi 3 meses. O Anderson Batatais, que estava na época no Ceará, da base, presidente da base também, se não me engano. Fui lá fazer, tipo, uma avaliação, olhar os jogadores, gostou de mim e me levou pro Ceará. Aí, meu ano de sub-20, eu joguei no Ceará. Passei um ano no Bahia, um ano e meio no Bahia, mais ou menos. E fui pro Ceará, fiquei um ano. E nesse ano que eu cheguei no Ceará, depois de 3 meses que eu tinha chegado, eu me estreiei como profissional, primeira vez. Né? 1º de abril. Não dá pra esquecer porque é o dia da mentira. 1º de abril. Mas é Então, verdade, então isso é mas é estranho. verdade. Mas é verdade. Então foi muito assim, foi um salto grande pra mim. Porque o sonho de todo jogador é jogar profissionalmente, jogar ali na telinha, né? Parece na telinha. Mas peraí, mas Então, você não vai do Ceará para Malta, né? Eu sei que eu não. tô bagunçando o histórico todo, mas muito jogador no teu lugar teria perdido a cabeça. Acho que muitos caras perdem meio que desistem, né? Então, vou resumir aqui, que senão a gente vai ficar 2 horas Sim. conversando aqui. Desculpa, me empolguei. Falei, meia horinha, ó, 50 minutos aqui. Eu não sei se você tem aí um. Eu tô tranquilo. Eu Eu tô tô. tranquilo, não, mas é que eu acho esses detalhes muito curiosos, que é um momento muito crucial na vida do jogador, né? Sim, 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 sim. A maioria da carreira de jogadores também, desde a base até onde ele tá hoje, é uma história mesmo, muitas coisas, né? Então, eu estarei como no Ceará, né, como profissional. Aí eu, moleque, já empolgado, achei que agora acho que não vou descer Pô, mais. agora vai, Joguei né? bem, né? Joguei bem, aí falei, agora eu vou continuar. Ah, que nada. Aí voltei para base, normal, aquele processo, né? Sobe, desce, sobe, desce. Uhum. Aí continuei, aí voltei para base, né? A gente jogou o campeão cearense, jogamos a Copa do Brasil, mas classificamos e tudo. Aí acabou, virou o ano, não foi aproveitado como profissional. Daí fui pro Jabaquara, Aqui de São Paulo. exatamente, é da Baixada aí. Jabaquara. Fiquei no Jabaquara um ano também. E durante esse um ano, o Jabaquara, quarta divisão. E eu na minha cabeça, quarta divisão do Paulista. Os treinos no Não Ceará, vamos. aquele público louco, ele vai pra quarta divisão paulista, tipo. É uma Exatamente. vitrine, mas dá um choque para quem vem do Ceará, né? Certo? Exatamente, exatamente. Mas na minha cabeça, o quê? Pô, vai ser o primeiro campeonato profissional que eu vou jogar, né? Então, fui. Foi eu e mais 3 colegas, 3 ou 4 colegas, não sei. E aí passei lá esse ano todo, né, tal.
E aí, só que a gente não estava indo muito bem, né, na competição, né? Acabamos que nos classificamos lá para as fases finais. Aí na minha cabeça já tava, caramba, e agora? O que é que vai acontecer? Porque vou mostrar o quê, né? Uhum. Vou mostrar o quê? Como é que eu vou sair daqui que a gente nem classificou e para uma, sei lá, 3 do Paulista? É muito Mas é que é difícil. super difícil, só que para quem não sabe vai olhar e falar, puta. Exatamente, muito difícil. E aí, assim, eu do nada, deitado, sempre vi quantas coisas acontecem, né? E aí, do nada, assim, eu deitado, lá no Jabaquara mesmo, um Luiz, o nome dele, Luiz, da Total Esportes, me manda mensagem, a gente já tinha um contato antes, manda mensagem, falando que o Clube de Minas está montando um time, ele me indicou pro treinador, e os caras querem contar comigo. Eu falei, Pô, claro, claro, né? vamos. Campeonato Era para o Mineiro, módulo 2 no fim pesquisei. das contas. Exatamente, Campeonato Mineiro, Né? pesquisei. Campeonato também que tem uma visibilidade boa, falei, vamos. E eu na época jogava de volante. Então fui Nossa. lá, fui para lá, também não tivemos, não fizemos um bom campeonato. E Detalhe, também é nesse ano que difícil eu pra tava. caramba módulo 2 e tem muito cara rodado no mundo inteiro que vai jogar. E é Exatamente. difícil, cara. Detalhe, E nesse tem ano que clube eu tava tradicional que não no. sobe, né? Exatamente, exatamente. Nesse ano que eu tava no Jabaquara, é, aconteceu uma coisa lá com minha família, né? Que eu perdi minha mãe, né? Em setembro. Tipo, acabou o campeonato da Bezinha lá, fui de Jabaquara, fui pro Brasil, fui para casa. Depois de uma semana e meia, minha mãe foi fazer uma cirurgia e acabou falecendo. E aí, nisso aí, todo mundo achou que eu ia parar de jogar bola, que eu ia desistir, que tudo, né? Porque é muito difícil mesmo, meu pai ficar sozinho em casa. Tem a minha irmã e tudo, só que é complicado, né? Deixar ficar sozinho. Aí eu falei, não, agora é que eu não posso parar mesmo, né? Que não era só um sonho meu também, né? O sonho dela também, o sonho do meu pai. E aí, aí eu fui para Minas, acabou que a gente não fez o campeonato bem. Aí eu fui pro Olímpia, que foi um projeto que o Talisca fez na época, depois. Isso no segundo semestre do ano de 2017. Isso aqui, Copa Paulista? Não. Não, Olímpia. É, não, mas para pra Copa Olímpia. Paulista, Olímpia? Ou é pra Bezinha de novo? Não, Não. não, era baiano. Era baiano. O Talisca, antes do Talisca, conhece, né? Sim, 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 ídolo do Bahia, ele, que Sim. agora é ídolo do Cristiano Ronaldo, que é o cara que faz gol lá pra ele, tá certo? Então, ele fez um clube, Olímpia, na Ah, não sabia Bahia, que para era Olímpia disputar o da Campeonato Bahia. Baiano. Fez Ah, um clube para tá. disputar o Campeonato Baiano. E aí eu fui para lá. Novamente eu fui pedir ajuda da Mota, que eu falei para ele, falei contigo, Uhum, falei aqui antes. Ele me levou lá em Olímpia, acabei ficando lá. E acabou que no final do ano, acabou que o Olímpia, acabou que eles, tipo, cancelaram o Olímpia, assim, teve um problema, eles uhum. não, meio que acabaram com o time, entre aspas. Deu uma pausa. Aí eu, e agora? O que é que eu fiz? O Caramba, não foi nada tranquilo até Malta, cara. Eu achei que tinha sido um negócio muito mais. que é que eu fiz? Eu falei com o diretor do clube do Guarani de Minas, que a gente acabou tendo uma amizade. Falei, é a única coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que ir atrás dele. Vou ter que correr atrás, não pode ficar esperando. Aí mandei mensagem para ele. Eu sabia que estava no período de contratação para disputar o Campeonato Uhum. Mineiro, né? Ali dezembro, novembro ali. Era o período que normalmente os clubes contratam. Aí eu mandei mensagem para ele. Falei com ele, ó. Pô, tô desempregado e tal, não sei o que, tô precisando de algum jogador. Ele, pô, mas agora tu tá precisando de zagueiro e atacante, centroavante. Por que ele falou isso? Porque quando eu tava lá, eu tava de volante. Eu não sabia que eu jogava de zagueiro. Aí eu falei pra ele, pô, passei o segundo semestre todo treinando de zagueiro, que não lembro ficava de zagueiro. Eu falei, você já me conhece, vendi meu peixe, né? Já me conhece e tal, deixa eu ir aí. Se o treinador não gostar, eu volto pra casa, beleza. Mas deixa só ir mostrar. Eu fui, o treinador gostou, joguei titular quase todos os jogos, fiquei de fora de MK de cartão. Fomos campeão, subimos o time. E aí, durante o campeonato, conheci o Alexandre Dorto, que é um empresário também. Ele foi lá, e conversou comigo, falou que ia me levar para a Europa. Só que eu já tinha um pouco de maturidade, né? Foi lá, conversei com ele, Já falei deve que ter ia me ouvido um levar para a monte de Europa. coisa na vida também, né? Tipo, Exatamente, né? E eu falei, não, beleza. Falou que ia levar, aí beleza. Só que não acreditei tanto. Acabou o campeonato, e aí o Giovanni Dávila também, que é empresário, me levou pro Barra, de Santa Catarina. Falei, ó, ele falou do Barra, eu falei, vamos.
Cheguei lá no Barra, pessoal bem gente boa, bem profissional. E passei 2 semanas no Barra. Na segunda semana, o Alexandre manda mensagem para mim falando que o clube ia mudar o contrato. O clube de Malta. Aí eu olhei no e-mail, tava lá o contrato do clube, só pra assinar e viajar. Só que eu já tinha assinado no Barra. Aí o Giovanni foi, conversou com o presidente super gente boa, falou, não vou atrapalhar a vida dele não, deixou eu ir. Aí foi daí que eu fui pra Malta. E olha, você passou no Barra, o Barra virou o que virou hoje em dia, né, cara? Tipo, Exatamente. que ainda nem Aí, chegou onde lá em cima, mas já claramente é um time que tem potencial absurdo de ficar gigante, cara. Então, exatamente. Muito organizado o time. Eu gostei muito também de passar aquele período lá. Né? Gostei muito. Infelizmente, nesse ano aí não conseguiram subir, mas eu não agora tá com acompanho o a vaga Barra. na D para 2024, cara. Pô. Exatamente. Exatamente. Pois é, a partir daí foi que eu vim pra Malta. Fui pra Malta, né? Tem uma historinha aí. Mas é legal, quem vai ouvir, por exemplo, tem gente que ouve em Portugal, gente dos Estados Unidos, gente que nem é profissional ainda. Quando começa a descobrir de fato como que é a carreira do jogador, fala, pô, eu tô nesse momento. Tem Você momento, abriu tem mão da momento bom, posição que momento você ruim. jogava, teve humildade de buscar e ir atrás várias vezes, foi para cima, foi para baixo no país. Eu achava que você tinha saído de clube de Minas, que nada, você tinha dado uma volta para chegar em Minas Dei uma voltinha aí. Dei uma voltinha e aí. não é o único caso, É, que mostra que, poxa, tem muito caso assim, né? Uma, duas, três, quatro dificuldades na bola que às vezes vão limitar o cara. exatamente. É que nem, assim, tem muitos amigos meus também que pararam, né? Não conseguiram, não é por falta de qualidade, às vezes falta de oportunidade também falta de um pouco de persistência ali. Acabou parando, né? Hoje eles estão muito felizes por eu ter chegado onde eu cheguei, né? Falam comigo, né? Lembro de história que a gente passou junto quando era moleque, de dificuldade também de felicidade, né? E aí eu fui um dos que persisti ali, né, e consegui, né? Falei, não, é isso que. Esse dia eu tava conversando até com um amigo meu aqui, um amigo que eu fiz aqui no Japão, fiz amizade aqui com a família aqui. A gente conversando, aí eu falei pra ele que quando era moleque, eles perguntavam, na escola, né? Perguntavam, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu falava, eu dou futebol, e outra profissão? Ele não tem outra profissão, não, você é jogador e acabou. E aí acabou o que aconteceu. Mas mostra. Já teve cara aqui que falou que queria ser skatista, cara, mas virou jogador. Mas, mas poxa, é esse tipo de caso que é muito legal mostrar pro pessoal pra... Já entrevistei cara que pô, foi seleção de base, parou anos, não só um, alguns, e voltou, Sim, recomeçou. E, assim, é fácil, nunca é fácil, nem hoje é fácil, certo? Só que, pô, exatamente. vai Eu escutava convencendo porque muito, vai tentando, né, cara? eu escutava muito naquela, quando tava na base do Bahia e do Ceará também, escutava muito naquela reunião que o treinador faz antes, né? Dos treinos, ou vai ter algum jogo, faz assim. Eu escutei muito assim, tipo, pô, é, tem de 20 aqui, desses 20 aqui, são poucos que vai conseguir chegar lá, né? Então, vocês aqui tem que trabalhar duro para conseguir chegar. Infelizmente não vão ser todos, né? Mas pense que você vai ser um dos que vai conseguir chegar. Vai ficar sempre na minha cabeça, né? Não, eu vou ser um dos, eu vou ser um dos. Na época na base eu nem era aquele cara que promessa, porra, o Mancha vai chegar, né? O Mancha é o jogador que vai chegar lá. Não era aquele cara, né? Eu tava ali, Mas entendeu? nunca é o cara mais prometido que chega, é o cara mais persistente, né? Esse que é o negócio, né? Exatamente. Tipo, eu tava ali. Jogava, às vezes jogava titular, às vezes não jogava, ficava no banco, mas nunca era aquele cara promessa, aquele cara que tinha aquele privilégio todo da base, que tem alguns jogadores que tem, né? De ter aquela atenção maior, né? Eu nunca fui esse cara. Tanto até no Ceará mesmo, que foi onde eu tive a melhor fase de base, foi no Ceará, não fui esse cara, entendeu? Então eu sempre procurei persistir, né? No que eu tinha dentro de mim mesmo e correr atrás, né? Meu pai sempre também conversava comigo sempre. Então, foi isso que me ajudou a chegar aí onde eu cheguei, né? E não é parar aqui, né? Conseguir chegar mais, porque eu sei que dá. A fórmula funciona, pô, agora vai que vai com tudo, né, cara? Acho que é. Exatamente, exatamente. Pô, que legal. Então, que seja o primeiro de vários papos aqui, porque já tem a felicidade, depois de um pouco mais de 2 anos de canal,
falar com caras em segundas, terceiras entrevistas incríveis, porque a bola tem dessas, né? Tipo, é uma carreira bem diferente. Então, uma dessa vai que no segundo papo a Exatamente. gente fala de uma situação muito mais incrível ainda, né? Exato, exato. Espero que a galera que assistir também, que assistir aí, que incentive alguém, né? Sim, Que ajude alguém aí a pensar, a pensar assim, aí não é fácil, mas dá pra chegar, tá vendo? Tipo assim. sim, não é um tropeço, ou outro, algum, sei lá, um empresário que enganou, uma lesão que aconteceu, um time que não deu certo, que tem muito, que É, eventualmente vai ser o fim, né? exatamente. Eu, desde moleque também sempre corri atrás, né? Sempre quis. Eu botei na cabeça você, então não tem essa de saudade de pai e de mãe. Vamos pra cima. E foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. É tanto que até hoje mesmo, claro que eu sinto saudade, gente. Ser humano, né? Não tem como não sentir saudade. Uhum. Só que a gente acaba acostumando a viver longe de tudo, né? Das famílias, de tudo. Então, às vezes, a minha família mesmo pergunta se eu não tenho saudade ou alguma coisa assim, porque é difícil eu ficar. Não gosto de ficar muito tempo falando no telefone, conversando, entendeu? Tipo, claro que eu sinto saudade, só que acaba que eu acostumei. Tipo assim, eu Faz caí na parte real sentir que minha. saudade, né? Da rotina faz parte. Tipo, Exatamente. Caí na real que minha vida é essa. Não tem outro jeito. Não dá, adianta eu ficar sofrendo que tô longe. Vai ser assim, acabou. E aí eu segui. pô, muito bom, cara, porque no fim juntou um monte de coisa. É engraçado que muitas das partes que eu não espero quase nada que tenha, pô, tem um negócio gigantesco, né? Então, mas é o que meio que forma a pessoa para ter a paciência que você teve de fazer teste em um lugar, fazer, ir para outro lugar, outro, esperar o momento certo, quando já conseguir um pouquinho mais, porque sabe Exatamente. quanto já batalhou e quanto e que dá, né? Então, pô, No Bahia bem mesmo, eu legal a cheguei tua três história. vezes. Fui três vezes no Bahia fazer teste. Três vezes no Bahia e uma no Vitória. Ixi, era uma tristeza quando chegava, que reunia todo mundo assim depois do treino. E você, vem pra cá, você daqui. Tipo, não desista, mas pode voltar aqui, mas, né, tipo assim. Aí, umas três vezes eu fui o que escutei pra não desistir. É Só que complicado, você foi o que ouviu, complicado. né? É, eu fui o que eu ouvi. Foi o que eu vi. Na época é complicado porque você sabe que na minha cabeça era o seguinte, claro, eu nunca, minha família sempre foi uma família humilde, né? Humilde de faltar alguma coisa. Normal, né? Tipo, meu pai sempre fez questão de, ele trabalhou para deixar tudo em casa, ter tudo em casa. Só que ele é um cara que, quando eu viajava para fazer teste, sabia que era um esforço maior que ele fez, ou ele, ou algum amigo dele que ajudou, que teve vários que ajudaram, fez um esforço maior para poder me levar e eu fazer o teste. Então, né, também tinha eu criava essa meio que pressão dentro de mim, entendeu? Sim, pô, preciso Tipo, recompensar, né? exatamente. Aí quando não dava certo, eu ficava um pouco frustrado por conta disso também, né? E aí, por isso que eu sempre quando eu ia com aquela cabeça de, não, tem que dar certo. E quando não dava, era complicado. Até chegar a hora que dá, né? Não tem jeito. Sim. Pô, legal, não só para jogador, mas pra qualquer outra pessoa. Porque, cara, quando você quer muito, tem que ir É mesmo, isso tem que mesmo. fazer, né, cara? Não tem jeito. Muito futebol é assim, não tem. Futebol você vai ter dificuldade base profissional, no nível alto, nível baixo. Dificuldade vai ter sempre, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes é a mesma que você já passou há um tempo atrás, mas às vezes faz o mesmo efeito, entendeu? Sim. Às vezes tem um Às problema com o vezes- treinador, às vezes tem uma lesão, alguma coisa, afeta igualmente, cara. É um negócio que. Exatamente, A diferença é que você já exatamente. está acostumado a tomar porrada e já sabe meio que levar. Só que nem sempre todo mundo toma porrada e soube levar, né? Tem gente que às vezes tem um É, caminho um pouco mais tranquilo, quando chega se perde. Mas se eu conhecendo tua exatamente. história agora, eu sei que você aguenta, cara, entendeu? Esse é o ponto. Não, é isso, casca grossa tem que ser. É. Pô, bem legal, cara. Acho que para o fim do canal, para o fim de finalidade, que também de instruir, de influenciar a galera, pô, você é perfeito, cara. Você é perfeito. Bom, bom, bom. Espera aí que influencie mesmo alguém, essa rapaziada aí. Até os que já são profissionais mesmo, que às vezes É que às vezes tá o momento com. não tá lá grande coisa, não tá legal, né? Tipo, Exatamente, exatamente, porque é normal, acontece.
Bem legal, Manchão. É isso. Obrigado, pô, obrigado pela oportunidade de ouvir tua história, assim, cara, porque já tava quase no fim, por curiosidade, puxei o gancho, falei besteira e não fiz. Ficou mais incrível ainda esse papo, cara. Obrigado demais. Não, eu até falei, tava pensando aqui comigo, né? Assim, falei com minha namorada, ó, vou fazer uma entrevista aqui. Aí ela falou, ah, tá bom então. Ela falou que hora? Eu falei o horário, aí na minha cabeça, ah, deve ser só uma meia horinha, só falar da minha carreira rapidinho e pronto. Já em 1 hora e 5 minutos Perdeu, já uma hora e conversando. pouco. Mas tava bom, obrigado. Não, sim, Não vou te sim. segurar mais ainda. Não, mas eu não tô nem reclamando, eu tô só falando o que aconteceu, né? Na minha cabeça eu achava que ia Sim, ser. Sei lá, vai ser rapidinho só. Né? Aí, às vezes acha que é rápido, né? Mas vai conversando, conversando, vai ficando boa a conversa. Que acabou que não ficou nem sendo meio que uma entrevista mesmo de verdade. Acabou sendo uma foi um conversa mesmo. bate-papo. Exatamente, exatamente. Pô, e acabou sendo um bate-papo bem legal, que não falou só da carreira, mas fala, acho que desse começo, que é difícil esse começo, para influenciar Exatamente. muita gente e mostrar que, pô, você não chega à toa, né, cara? Acho que é mais isso. É, com certeza, com certeza. Nada é por acaso, né? Não tem isso de por acaso. Não tem isso. Às Então, vezes que também não seja é. por acaso nosso segundo papo, terceiro papo, convite aberto para. Cara, que aguenta a Exatamente. casca, aguenta outras aí também. Então, Não, com certeza. Com certeza que o próximo papo aí vai ser já para falar de coisas maiores aí. o canal costuma dar sorte. Começa a acompanhar e você vai ver as histórias, coisas incríveis, cara. Coisas bem Ai, ai, interessantes. bom demais, então. De ter visto Então, pro pô, canal agora. certo. Sim. Não, os outros também funcionam, mas aqui tem um histórico bom. Se pegar, se tiver uma estatística, eu vou montar uma. É um negócio incrível. É que também Beleza. acabo selecionando específico. De, pô, você tá num momento muito bom. A tendência é muito Sim, boa, sim, sim. entendeu? Então, que seja uma ótima J2 na temporada 23-24 para ti. Vamos conversando. Aliás, temporada 23-23, né? No fim das contas, né? Mas, É, pô, que seja muito boa para ti. A gente vai conversando aí, vindo coisas boas no caminho. obrigado. Obrigado mesmo. Vamos aí na. Fé em Deus, vai ser uma temporada muito boa, sim. Já tá sendo. Né? E aí conseguir deixar mais um feito aí com o Kofu, que é chegar na primeira, né? Em 1 ano e meio de 1 ano e meio de Japão. Que não é Vamos nada ver. trivial, não é nada trivial. Não é todo time que cai que sobe. E tem time que cai duas vezes, é um negócio louco. Então Exatamente, exatamente. mostra nada fácil. Teu Tóquio, aí, teu Verde Tóquio foi o grande campeão dos anos 90, não sobe. Tem vários Começaram bem times agora a grandes agora competição. que estão aí. Então Exatamente, exatamente. pô, mas show. Não vou te segurar muito, senão tua namorada fica preocupada. Até minha própria mulher que vai ficar preocupada. Fala, o que aconteceu? Eu falei, pô, Nada. tá tudo aqui, mas me empolga. Mas que o papo foi Tranquilo. muito bom. Obrigado mais uma vez, meu chão. E até a próxima. Eu que agradeço aí, mesmo pelo convite, né? Também pelo papo, que nem eu falei, não imaginava que ia ser assim, mas foi uma conversa mesmo muito boa. Né? E também, eu fico aqui sem fazer nada, estou sozinho ainda, a namorada ainda não tá aqui, então, às vezes é bom também conversar, bater um papo, né? É bom que passa o tempo e acaba falando um pouco da minha história e de alguma forma ou de outra, tentar conseguir incentivar um outro amigo aí, parceiro que também joga futebol, né? E seguir aí na persistência, né? Obrigado mesmo. E vamos manter contato, sim. Fechado, fechado. Então, agradeço a tua assessoria também, fez essa ponte. E, pô, vamos Sim, sim. conversando e sempre influenciando a galera, cara. Muito bom. Beleza. Valeu. Valeu. Tchau, Valeu. tchau, já. Tamo junto. Tamo junto.